Nobres alunos, nobres oradores, nobres amigos, parceiros, clientes e seguidores da Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Estamos aqui na segunda parte da terceira aula do curso de oratória, arte de falar em público. Hoje, dia 17 de março de 2021. Eu sou o professor Eric Brasil e estes são os nossos digníssimos oradores que utilizam a eloquência, a retórica, o bom vocabulário para pronunciar as suas ideias, para defender os seus posicionamentos, não é? E nós defendemos que o cidadão, a cidadã deva se pronunciar dessa forma, mesmo que você defenda temas polêmicos, mas faça uma sustentação verbal, uma sustentação oral que seja coerente, que tenha um bom embasamento. Exemplo de um tema polêmico, não é? Tem aí o lockdown, que acontece no tempo de pandemia, alguns são a favor, outros são contra. Você pode ser a favor e exibir os bons argumentos para esse posicionamento. Você pode ser contra e pode exibir os bons argumentos para esse posicionamento. Daí a democracia, daí o debate, certo? E, muito embora seja, obviamente, uma obrigação legal, porque se trata de um decreto que temos que cumpri-lo, mas isso não impede que nós possamos discutir a temática como cidadãos, como cidadãs, como pessoas que são inteligentes, como pessoas que articulam um bom discurso, não é? Então, até para defender ou para atacar alguma ideia, e fazemos isso com urbanidade, com decência, nós nos utilizamos da oratória. Não é? Quem tem acompanhado nossas mídias sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no YouTube, nós estamos fazendo postagens dizendo o seguinte: aprenda a defender os seus posicionamentos com eloquência. Não é querer ganhar no grito, não é querer ganhar no tapa, não é querer ganhar como se fosse uma coisa infantilizada, porque eu quero, porque tem que ser assim. Não, pondere. Lembre-se dos grandes homens e mulheres da história da humanidade. Já falamos dele anteriormente, e aqui não é falando de religião, mas particularmente considero Jesus de Nazaré o maior de todos os oradores, e ele tinha um excelente discurso, uma excelente oratória, uma excelente retórica, uma excelente eloquência. Jesus era capaz de falar sem microfone para um público de mais de 5.000 pessoas. Então, isso é extraordinário. Ele também tinha conhecimentos, claro, a sua inteligência procurava os locais de melhor acústica, porque se fosse num ambiente fechado, ele teria que falar de uma forma, se fosse num ambiente aberto, ele teria que falar de outra forma. Conforme a direção do vento, ele também tinha que se posicionar, não é? Então, é possível entender a dinâmica do discurso quando você fala para multidões, quando você fala para um indivíduo apenas, quando você fala para um grupo pequeno, quando você está sob pressão, ou quando o ambiente é leve, ou quando o ambiente é indiferente. Então, vamos treinar tudo isso, certo? E a Francineide, que está chegando aqui, não é? Eu vou já pedir para ela se apresentar e também proferir um pequeno discurso de improviso a respeito da área da saúde. Nós que, nesse período, estamos tão preocupados com medidas sanitárias importantes para preservar a vida dos nossos concidadãos, gostaria muito que Francineide, que é da área da saúde, pudesse se pronunciar para a gente, primeiro se apresentando e depois falando livremente sobre a temática que ela quiser, mas preferencialmente algo que possa ser de grande utilidade para o público dela, que hoje somos nós. Por favor, Francineide, apresente-se e apresente. Ok, boa noite mais uma vez a todos. Como o professor Hélio falou, eu me chamo Francineide, tenho 21 anos de idade e ainda estou cursando o curso técnico de enfermagem. Em breve estarei formada, trabalhando na área, junto com esse povo, né, que estão lutando tanto para o nosso bem-estar, que somos nós, nós cidadãos, né, que infelizmente estamos sujeitos a pegar essa doença. E deixa eu me apresentar. Professor, desculpa. Tranquilo, hoje nós podemos errar, hoje nós podemos fazer pausas, hoje é para praticar.
O discurso mesmo pleno você vai fazer só no dia 24, lá na próxima quarta-feira, certo? Você ainda tem a aula de hoje, a aula de amanhã e um pedacinho da aula do dia 24 para, então, proferir o seu discurso. E hoje é para treinar mesmo, é para improvisar mesmo, é para errar mesmo, certo? O objetivo é esse, treinar, treinar e treinar. Tá, então, já me apresentei. Agora eu vou falar um pouco Vou sobre... dar só uma dica, fala um pouquinho mais alto, né? Para aí os colegas vão compreendendo melhor, e nós vamos gravar, e posteriormente alguém vai escutar. Estou totalmente sem ideias para falar. Você pode falar, por exemplo, uma sugestão nossa. Quais são as principais medidas sanitárias de cuidados que nós devemos ter, Francineide, nesse período de pandemia, de coronavírus? O que é que nós devemos fazer como cidadão comum? Eu não sou da área da saúde, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou técnico de enfermagem, mas eu sei que eu tenho responsabilidade, eu tenho que ter alguns procedimentos. Quais seriam esses procedimentos principais, de maneira simples e resumida? Então, o que as pessoas pedem, né, os profissionais de saúde pedem, é para que a gente use sempre máscara, use álcool em gel, se possível, ficar em casa, não sair desnecessariamente e manter o distanciamento, né, um do outro e evitar essas aglomerações desnecessárias que, infelizmente, as pessoas fazem, não é isso? E vamos salvar vidas. Excelente, muito obrigado pela sua participação, Francineide, seja bem-vinda, certo? E aí temos outros colegas aqui que também vão proferir algumas palavras, não é? Eu gostaria muito de escutar o Samuel. O Samuel também está chegando hoje, a terceira aula, mas ele vai aproveitar aí as gravações, vai participar com a gente, vai fazer o discurso final. Mas hoje o Samuel está livre para falar de improviso, ou até ler algum material que tenha, não é? Samuel, por favor, apresente-se e apresente. Boa noite a todos. Meus queridos, é uma grande honra, certo? Já participei uma outra vez, né, do curso com o professor Eric, um curso maravilhoso. E o que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é a experiência que eu tive com o próprio curso, né? Vamos até fazer uma publicidade, né? É uma experiência com o próprio curso. A gente acha assim que, claro que a gente vai demorar a usar a oratória, mas a gente acaba usando bem mais cedo do que a gente pensa. Logo após o curso, eu tive que eu bem encorajado, né? Já saí do curso, então eu fui fazer uma cerimônia de um casamento. Aí fui todo empoderado, né? Usando aqui a palavra do nosso amigo S. Clay, todo empoderado, perguntei para me resguardar da quantidade de pessoas, para tentar precaver o nervosismo na hora e tal. Nervosismo vem, certo? Nervosismo vem, mas a gente pega as técnicas, porque são técnicas excelentes, a gente pega as técnicas e a gente consegue colocar em prática. E eu tenho uma coisa a dizer: sem toda a base, né, fundamentada do curso que nós tivemos, pontuo também que o único curso de oratória que tive foi com o professor, então logo meu conhecimento seria só do curso, seria bastante, né? E então, assim, tanto nesse evento, né, que fui seu orador, obtive sucesso. A priori seria para 50, 60 pessoas. Chegando no local, fui surpreendido com 150. Então, ali eu quis ali dar, né, não dizer bem popular, né, quis ali voltar atrás, mas bem empoderado, foi recobrando aí os ensinamentos do professor Eric, a gente foi
A gente foi indo, inclusive o nosso amigo Ciclei também estava no evento. Então foi sucesso. Aí logo após esse evento já foram surgindo outros, e aí a gente já vai aparecendo a necessidade de o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento conduz à excelência. Então, é dizer que vale a pena, sim, todo o conteúdo que é passado a gente aproveita. Na hora de nervosismo, de possível nervosismo, né, que possa acontecer, a gente recobrar alguma técnicazinha que já nos ajuda mais à frente. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Samuel Dias, pelo seu depoimento, retornando aí para aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades em oratória. Samuel que está de parabéns, porque foi submetido a um ambiente de pressão, onde ele esperava um público relativamente pequeno e foi surpreendido com um público de 150 pessoas. Né? Então, colocou em prática, de fato, as suas habilidades e vem treinando e vem desenvolvendo. E a oratória necessita de uma prática constante, certo? É uma habilidade, mas nós precisamos manter como se fosse uma lâmina afiada, certo? Para que você não perca o fio, ou seja, a capacidade do orador ela precisa ser provocada, ela precisa ser estimulada. Então, é muito importante que o curso não seja apenas o curso, que a sua capacidade não seja treinada e atiçada apenas aqui, mas que seja diuturnamente, de preferência todos os dias, ou de preferência de tempos em tempos, mas que você faça isso com alguma regularidade. A oratória exige o estímulo, exige a prática, a instrumentação. E te colocar na fogueira, às vezes, é bom, no bom sentido, colocar numa situação desafiadora, não é? Por assim dizer, uma situação nova, uma situação que estimule você. Isso também vai te tornando um orador mais preparado, mais seguro e mais experiente. E temos aqui o Paulo Júnior, não é? Que também tenho certeza que já tem os materiais interessantes, um bom arsenal de leitura, de vocabulário, o Paulo sempre surpreendendo, e vou convidá-lo, então, para pronunciar aquilo que ele desejar, seja uma leitura ou seja um discurso improvisado. Com a palavra, Paulo Júnior. Pronto, boa noite a todos. Para falar a verdade, como estava antes sendo falado pelo professor, a gente tem muitos temas, né, que pode aí escolher como uma questão de discurso. Tema ambiental, né, como também o da saúde foi falado pela nossa amiga aqui da sala. Tem uns temas muito bons. Eu, como assim, gosto de falar muito da palavra, da Bíblia, e às vezes eu sei que é bom sair um pouquinho, né? Mas eu quero falar de uma passagem bíblica e o meu tema para o discurso do último dia, eu quero falar sobre a história da igreja cristã. Eu quero defender a tese da doutrina, né? Doutrina é um ensinamento, significa ensinamento que é posto por cada igreja. Então, é repassado aos seus membros. Então, a história da igreja cristã desse livro vai falar sobre as mudanças doutrinárias que a igreja veio sofrendo pelas constantes mudanças, e foi do tempo dos imperadores que tomavam conta dessas igrejas também, e veio mudando essa doutrina. Mas eu quero falar hoje, me permita, professor Eric, eu quero falar sobre um Salmo 42. É um salmo que vai falar sobre comunhão com Deus, sobre a misericórdia de Deus, vai falar sobre adoração, vai falar de momentos difíceis, como o escritor vai relatar, eu vou já agora discorrer pela palavra, ele vai falar também momentos de depressão, de isolamento, mas ele vai falar da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Corá e diz assim: como o cervo, ele vai falar sobre um animal, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele pergunta. Interessante que no verso 6, ele fala com quem está passando pelo momento difícil de sua vida. Ele discorre sobre a passagem e diz assim:
O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. E no verso 8 ele diz: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Interessante, no primeiro versículo ele vai falar aqui como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eu quero abrir aqui um parêntese e falar sobre uma analogia, uma comparação sobre esse animal, o cervo. Esse animal ele é tão interessante que ele tem algo peculiar próprio dele. Ele necessita constantemente de água. E quando ele não encontra água no solo, e ele vai procurar essa água até encontrar, ele também consegue farejar sobre o subsolo onde a água está. Para você ver como o olfato deste animal é tão apurado que ele consegue sentir o cheiro das águas no subsolo. E quando ele não encontra água, com o calor do tempo, começa a bater sobre o seu corpo, e o seu corpo ele tem uma gordura, uma concentração de gordura, que quando o sol bate, começa a exalar um cheiro. E quando esse cheiro sai do seu corpo, ele começa a atrair o seu predador, que nós já conhecemos quais são: o leão, tigre e outros também que existem. Então, como ele faz para poder dissipar esse cheiro? Quando ele encontra água e ele toma esta água. Aqui, o próprio escritor, ele relata que assim como o cervo, ele brama pelas correntes das águas. Interessante. Assim, ele diz que a alma dele anseia por Deus. Olha a colocação, a comparação, né? A analogia que ele faz. E aí, ele fala no segundo versículo, desculpa, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando, ele pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele pergunta. Né? Ele está longe, ele está passando em um lugar exilado. Essa mensagem, ela, no seu todo, no seu contexto, vai explicar sobre isso. Aí ele vai falar no versículo 6, já estou terminando. O meu Deus, dentro de minha, ó Deus, dentro de minha alma está abatida. A minha alma está abatida, portanto, lembro-te de ti desde a terra do Jordão. Olha aí, ele vai falar de lembranças. Ele vai falar de um tempo que ele estava em adoração com Deus, onde ele estava tomando essa água, porque a palavra é no sentido espiritual e não no literal. E aí ele encerra falando sobre esse cuidado do Senhor, do nosso Deus. Ele diz: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Ele pode estar longe, ele está querendo dizer para Deus, escrevendo essa passagem bíblica, mas ele não esqueceu os ensinamentos que Deus deixou para ele, né, no caso, que é para louvar, que é para buscar a sua presença, e que mesmo longe ele reconhece que existe um Deus de misericórdia, que de dia mandará o que? A sua misericórdia, mandará a sua canção na sua boca para adorá-lo, e aí ele não esquece deste Criador da sua vida. Então, este salmo é o que eu quero deixar até aqui, porque ele é muito profundo, eu estou aqui tentando resumir, e desculpa que às vezes acontecem os erros, são normais, mas é um prazer aqui compartilhar com vocês uma pequena passagem. Excelente explanação do nosso amigo orador Paulo Júnior, né? E fez uma escolha muito feliz, né? Muito inspirada, uma leitura inspiradora, mas também foi muito inspirador o comentário que ele fez a respeito da própria leitura. E assim é o orador. O orador ele tem a capacidade de tornar as palavras vivas e a mensagem viva, porque o livro, muitas vezes, ele é uma letra, não é?
num pedaço de papel, né? Fisicamente falando, o livro ele está aqui impresso e tudo mais, mas é necessário dar vida ao que está ali. E eu também vou participar um pouquinho com vocês, escolhi aqui um trecho da nossa Constituição Federal, a lei maior do Brasil. O Brasil tem muitas leis, assim como vários países, e a maior lei brasileira é chamada de Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa do Brasil, ou ainda CF 88, ou Constituição de 1988. Ela é chamada de Carta Magna, Carta Política, ou Lei das Leis, do ponto de vista da legislação humana, né? Eu sei que o Paulo aí também acessa a legislação divina, mas a legislação humana brasileira também foi bem escrita. E para aqueles que criticam a Constituição Federal, eu vou mostrar como ela foi bem escrita lendo o seu preâmbulo. Então, o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 reza o seguinte, ou diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse trecho eu escolhi porque muito se discute a respeito da importância das leis, a importância do ordenamento jurídico, e se o Brasil tem ou não tem leis. E esse é o preâmbulo da lei mais importante. Para quem não sabe, a Constituição Federal ela é uma reunião de 250 artigos que tratam sobre o direito à vida, a liberdade, sobre o regime político do país, sobre a questão tributária, ou seja, dos impostos, sobre quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, muitas temáticas de interesse da população brasileira e como se comporta ou como deve se comportar a nação brasileira, né? Primeiramente, o preâmbulo já aponta que há ali a proteção de Deus, quer dizer, muito embora o Brasil seja um Estado laico, sem religião oficial, aqui você pode ser cristão, aqui você pode ser católico, evangélico, espírita, umbandista, aqui você pode ser ateu, aqui você pode ser budista, você pode ser muçulmano, laico, mas a Constituição menciona Deus. Então, isso é muito importante, né? Mostra que o Brasil é uma nação, de fato, que tem a espiritualidade. E outra coisa, fala e reza a respeito da solução pacífica das controvérsias. Então, o Brasil, por lei, não é? E por inspiração constitucional, é uma nação da paz, da conciliação, da concórdia. Nós não podemos mudar isso. É claro que merecemos ter forças de segurança que protejam as fronteiras nacionais, que resguardem a integridade do território brasileiro, mas, fora isso, o Brasil é um país pacífico. E isso está no texto constitucional. Então, a Constituição também reza que o Brasil é uma nação plural, ou seja, que é uma nação multiétnica, multicultural. Aqui, como o professor Jomar gosta tanto de falar, eu tenho a cultura indígena arraigada, aqui eu tenho a cultura africana arraigada, aqui eu tenho a cultura europeia arraigada, aqui nós somos uma nação miscigenada, plural, aqui eu tenho várias religiões, vários credos, vários estereótipos, não é? Várias origens diferentes e até vários idiomas, apesar da língua portuguesa ser o idioma principal, mas tem outros idiomas aí pelo Brasil, né? Várias
a linguagens, certo? Italiano, alemão e principalmente idiomas de origem indígena, né? O ameríndia, quer dizer, centenas de línguas e idiomas diferentes. Então, somos, de fato, uma nação plural, continental, não é? Que tem diferenças regionais importantes na maneira do cidadão se pronunciar. Então, não tem nenhum problema o cidadão que é lá do Cariri, por exemplo, falar ti. Isso não é errado para o orador. Isso é apenas um regionalismo, certo? Então, cada região do país pode ter as suas peculiaridades, pode ter expressões próprias, pode ter uma forma de falar diferente. Isso não torna melhor ou pior o orador. O que torna melhor ou pior o orador é a maneira como ele conduz o seu discurso para aquele público, para aquela população. Então, fiz essa escolha, assim como muitos fizeram também, para mostrar que você pode fazer uma leitura improvisada, um comentário improvisado e ainda assim ter êxito na sua mensagem, né? Procurar se apropriar de ideias que são ideias que você de fato acredita e que isso tem coerência. É muito importante que o seu discurso tenha coerência. Por exemplo, professor, eu posso defender a pena de morte no discurso? Pode. No discurso você pode. Na lei, não, porque a lei brasileira não permite. Mas no discurso você pode. Só que aí você tem que ser coerente. Por exemplo, você não pode, pelo menos a nossa avaliação é essa, você não deveria defender a pena de morte e, ao mesmo tempo, se assumir como cristão. Porque quando você diz sou cristão, seja católico, evangélico, espírita, todos se consideram cristãos dessas religiões que eu mencionei, e até aqueles que não são do cristianismo, mas que também têm essa defesa, eles seguem Jesus de Nazaré. O próprio Evilânio, que é judeu, já pronunciou até aqui a sua religião, e seja muito bem-vindo, né? O judaísmo segue Jesus de Nazaré, ou Yeshua, não é? Na linguagem hebraica. E o mestre Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ensina a tolerância, o amor, a misericórdia, o respeito à vida. Ele mesmo, Jesus, foi condenado injustamente à pena de morte. Mas eu não posso vir a público num discurso e ser incoerente, dizendo que sou cristão, e ao mesmo tempo defender ações anticristãs. Eu tenho o direito de defender ações anticristãs se eu me declaro não cristão ou não seguidor daquela doutrina específica. Mas quando eu entro em conflito comigo mesmo, meu discurso é irracional e incoerente. E nós aqui no curso de oratória não recomendamos a incoerência, certo? Um exemplo de um discurso que foi muito poderoso, mas foi incoerente, o discurso de Hitler. Hitler era um grande orador. Hitler tinha uma grande capacidade carismática de agregar multidões também. Não são apenas pessoas do bem que fazem isso, pessoas do mal também fazem, certo? Mas ele era incoerente no seu discurso. Por quê? Porque Hitler dizia defender um país, um povo, e ser uma pessoa que ia trazer a prosperidade, a paz, a justiça, a concórdia. Hitler frequentava a igreja. E, na prática, ele matou mais de 6 milhões de judeus, ele perseguiu negros, ele perseguiu ciganos, ele perseguiu homossexuais, ele perseguiu todos aqueles que estavam fora do seu padrão ideal, ele perseguiu até cientistas como Albert Einstein. Então, Hitler é um orador poderoso, importante, do ponto de vista da oratória fria, mas ele foi incoerente no discurso. Então, aqui nós formamos oradores e queremos formar oradores que sejam poderosos, habilidosos, mas que utilizem essas habilidades para um discurso que seja íntegro, ético, ou que pelo menos seja coerente, certo? Então, não é só o que você defende, mas as suas atitudes também falam. O seu discurso, a sua fala e a sua prática tem que ter consonância, não é? Tem que andar de mãos dadas, tem que ter coerência. Amigos, oradores, eu vou fazer mais uma pausa de 2 minutos. Em 2 minutos, você vai entrar com o mesmo link
de acesso. Até daqui a pouco.